Existe um amigo incomparável, ele provou o seu amor por nós. Esse é o estudo de número 1031, aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o Senhor Jesus te abençoe grandemente e veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. E nós podemos nos aproximar desse amigo incomparável, podemos nos relacionar com ele e termos comunhão com ele. Vamos ao nosso tema, um amigo incomparável. Nosso texto base está no livro de João, capítulo 15, verso 13, que diz: não existe maior amor do que este, de alguém dar a própria vida por causa dos seus amigos. E nós vemos que o nosso amigo incomparável, o nosso maior amigo desejado para nós, ele deu a vida dele por cada um de nós. A Bíblia, ela nos mostra exemplos de pessoas que tiveram amigos, de amizades, e nos faz refletirmos e aprendermos com eles. Vamos, por exemplo, ver Jonatas e Davi. 1 Samuel capítulo 18, verso 3 diz: e Jonatas fez um acordo de amizade com Davi, pois se tornara o seu melhor amigo. Eles eram amigos, eles eram sinceros, eles eram leais e um defendia ao outro. Vamos ver um exemplo de amizade agora no Novo Testamento, os 4 amigos de um paralítico de Cafarnaum. Lucas, no capítulo 5, verso 18 ao verso 20 diz: e eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele, diante de Jesus, e não achando por onde o pudessem levar por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até ao meio diante de Jesus. E vendo ele, Jesus vendo a fé deles, disse-lhe: homem, os teus pecados te são perdoados. Esses amigos, eles não mediram esforços para levar aquele paralítico até Jesus, motivados por sua fé, vendo que não tinha como entrarem na casa onde Jesus estava. Eles subiram até o telhado, eles abriram espaço e eles desceram o paralítico até onde Jesus estava, e Jesus o curou. Jesus honrou a fé deles. A Bíblia, ela nos ensina que o nosso Deus tem amigos e nós podemos ser amigos dele. Vamos nos lembrar de Abraão. Abraão era amigo de Deus. Segundo Crônicas, capítulo 20, verso 7, diz: porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo Israel, e não a deste para sempre a descendência de Abraão, teu amigo? O rei Josafá, ele orou ao Senhor porque ele estava sendo afrontado, ele estava diante de uma situação difícil, uma situação de guerra, e diante do Senhor, Josafá reconheceu que Abraão foi amigo de Deus. Tiago, irmão de Jesus, ele também reconhecia que Abraão foi chamado amigo de Deus. Tiago capítulo 2, verso 23 diz: cumpriu-se assim a escritura que declara: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Abraão, ele creu em Deus, ele foi considerado justo e ele foi chamado de amigo de Deus. Pelo fato de Abraão ser amigo de Deus, o Senhor revelou a ele que destruiria Sodoma e Gomorra. Lembra quem morava lá? Era o sobrinho de Abraão, era Ló e a família dele. Gênesis capítulo 18, verso 21 diz: então o Senhor falou consigo mesmo: ocultarei de Abraão que planejo realizar? Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por intermédio dele
todas as nações da terra serão abençoadas. Abraão se relacionava com Deus, Abraão conversava com ele e era considerado amigo, como também o profeta Isaías cita. Vamos ver? Isaías capítulo 41, verso 8. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem escolhi, descendência de Abraão, meu amigo. O profeta Isaías está falando o que o próprio Deus disse. A nação de Israel foi escolhida por Deus e se originou em Abraão, e eles eram descendentes de Abraão, o amigo do nosso Deus. Abraão, amigo do nosso Deus, ele confiava plenamente e obedecia ao Senhor em todos os momentos. Mas também nós podemos nos lembrar de Moisés. Moisés era um amigo de Deus. Êxodo capítulo 33, verso 11 diz: o Senhor falava com Moisés, ó, face a face, como quem fala com seu amigo. Deus falava com Moisés livremente, como quem fala com um amigo. Moisés constantemente estava falando com o Senhor, estava na presença do Senhor, recebendo orientações dele e obedecia em tudo. Moisés, ele tinha liberdade com o nosso Deus. Enoque, ele também é considerado amigo de Deus. Gênesis capítulo 5, verso 24 diz: Enoque andou sempre em comunhão com Deus e um dia desapareceu, porquanto Deus o arrebatou. Enoque andou com Deus, se relacionou com Deus e um dia o próprio Deus o tomou para si. Ele, Enoque, foi mencionado com um dos heróis da fé, como um dos heróis da fé. Hebreus capítulo 11, verso 5 diz: por meio da fé, Enoque foi arrebatado de forma que não experimentou a morte e já não foi encontrado, porquanto Deus o havia arrebatado, visto que antes de ser arrebatado havia recebido o testemunho de que tinha agradado a Deus. Enoque tinha fé, Enoque agradou a Deus, Enoque recebeu testemunho disso. Agora nós podemos ir para o Novo Testamento e nos lembrar que enquanto Jesus estava aqui na terra, Jesus teve amigos. Vou citar 3 para nós meditarmos. Você se lembra de Lázaro? João capítulo 11, verso 11 diz: tendo dito essas palavras, prosseguiu explicando-lhes: nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou até lá para despertá-lo. Lázaro, ele estava morto e nós vemos a demonstração de afeto do nosso Senhor Jesus ao chamar Lázaro de nosso amigo, assim como Deus chamou Abraão de amigo. Nós vemos também o apóstolo João. João era amigo de Jesus, Jesus o amava. João capítulo 13, verso 23 diz: enquanto isso, um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao seu lado. Jesus, ele tinha amigos e João gostava de sempre estar ao lado de Jesus. Essa cena se deu lá na última ceia, antes de Jesus ir para o jardim do Getsêmani. Mas também Jesus fala sobre os discípulos dele. João capítulo 15, verso 15 diz: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz seu senhor, mas eu vos tenho chamado amigos, pois tudo que ouvi de meu Pai, eu compartilhei convosco. Jesus, ele tinha os discípulos como amigos e Jesus os ensinou, os orientou. Jesus, ele se revelou a nós e nós devemos querer conhecê-lo, assim como ele se revelou aos discípulos e os chamou de amigo. Jesus se revelou a nós através da palavra. Nós precisamos conhecê-lo cada vez melhor para podermos ter comunhão com ele, para podermos agradá-lo. E ele nos ensina que para sermos seus amigos, nós devemos obedecê-lo. João capítulo 15, verso 14 diz:
Vós sois meus amigos se praticais o que eu vos mando. Obedecer é prova de submissão ao nosso Senhor, é prova de sujeição, é prova de amor. E o nosso Senhor, Ele é o nosso amigo, Ele é o nosso mestre, o nosso Salvador. Por isso nós devemos estar sujeitos a Ele, não por peso e nem por obrigação, mas de livre e espontânea vontade, caminhar com Ele, andar com Ele, se relacionar com Ele como amigo. Jesus, Ele é um amigo incomparável, como nos ensina no nosso texto base. João capítulo 15, verso 13, vamos ver novamente. Não existe maior amor do que este, de alguém dar a própria vida por causa dos seus amigos. E o nosso Jesus deu a vida dele por nós. O nosso Jesus, Ele morreu na cruz do Calvário para nos dar vida eterna, para nos resgatar dos nossos pecados. O nosso Jesus, Ele nos dá vida abundante. Nosso Pai amado, Ele demonstrou o amor dele por nós. Ele enviou o Filho dele unigênito, o Filho dele amado, e Ele nos chamou para termos comunhão com Ele. 1 Coríntios capítulo 1, verso 9 diz: Deus é fiel, por meio do qual fostes, ó, chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós não podemos nos esquecer, o nosso Deus é fiel às suas promessas e Ele nos faz o convite para termos comunhão com Ele através de Jesus Cristo. O nosso amigo Jesus, Ele está conosco todos os momentos. Mateus capítulo 28, verso 20 diz: ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado, e assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. O nosso Senhor, Ele está conosco através da pessoa do Espírito Santo. O nosso Senhor não nos deixa só. Como amigos do nosso Jesus, nós podemos andar com Ele, nós podemos ter comunhão com Ele. 1 João capítulo 1, verso 7 diz assim: se, no entanto, andarmos na luz como Ele está na luz, temos plena comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Nosso amigo Jesus, Ele é a luz do mundo. Quando nós andamos com Ele, nós andamos na luz, nós temos comunhão com Ele e com os que andam na luz. O nosso amigo incomparável Jesus se compadece de nós, e o nosso Jesus, Ele nos dá acesso ao nosso Deus Pai através da oração. Hebreus capítulo 4, verso 16 diz: portanto, acheguemo-nos com toda a confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos o poder que nos socorre no momento da necessidade. Como é importante nós sempre nos lembrarmos que o nosso amigo incomparável Jesus, Ele se compadece das nossas fraquezas, Ele tem misericórdia de nós, Ele nos socorre e Ele caminha conosco. O nosso amigo incomparável Jesus, Ele intercede por cada um de nós. Romanos capítulo 8, verso 34 diz: quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, Ele ressuscitou dentre os mortos e está à direita de Deus e também intercede a nosso favor. É Paulo falando: muitas pessoas querem te condenar, muitas pessoas querem te maltratar, te prejudicar, te desprezar, mas é Cristo Jesus que morreu por nós, que nos justifica. O nosso amado Mestre Jesus, o nosso amigo Jesus, Ele morreu na cruz, sim, mas Ele ressuscitou dentre os mortos e Ele está à direita de Deus Pai, intercedendo por nós, intercedendo a nosso favor. Isso sim é um amigo verdadeiro, um amigo incomparável.
O nosso amigo Jesus, ao ascender ao céu, ele enviou o Espírito Santo, sabe para quê? Para que viesse, para que habitasse dentro de nós e nos auxiliar nas nossas fraquezas. Romanos capítulo 8, o verso 26 diz: do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos impossíveis de serem expressos por meio de palavras. O nosso amigo Jesus é aquele que está conosco todos os momentos. Eu vou começar a concluir. O nosso amigo incomparável, ele é de confiança, ele provou o amor imensurável dele por nós, ele está atento às nossas orações e ele enviou o Espírito Santo que intercede por nós, que nos convence, que nos auxilia. O Espírito Santo nos atrai, nos guia, nos consola. O Espírito Santo, ele nos ensina e nos prepara para encontrarmos com o nosso amado Mestre Jesus nos ares. Eu quero te fazer uma pergunta para eu concluir. Você já tem esse amigo incomparável como seu melhor amigo? Pense nisso. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na tua vida, faça seus comentários aqui no nosso canal. Eu te convido para você, se ainda não estiver inscrito no canal, se inscreva e olha, continue compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Que o nosso bondoso, que o nosso amigo incomparável, que o nosso Mestre Jesus continue te abençoando e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.